Pois bem, meus amigos, então dando sequência aqui na nossa série de vídeos para poder falar um pouquinho mais sobre a nossa cidade aqui, né? No caso, a cidade de Serquilho, que fica aqui no interior do estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pesquisa com os amigos que estão acompanhando a série aqui na internet, para a gente poder ver as informações que a gente encontra, para a gente poder de fato constatar tudo aquilo que é algo real, fantasioso ou até mesmo mentiroso. E para isso, eu gostaria de estar aqui compartilhando com os amigos a tela do meu computador, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma pesquisa junto para a gente poder descobrir um pouquinho mais sobre essa cidade aqui, que é a cidade de Serquilho. Então, nós temos um site aqui, eu achei essa matéria aqui interessante, eu já tinha feito uma pesquisa aqui, obviamente, antes, né, para pegar algum conteúdo interessante, né? E aqui nesse site, né, que chama Eu Amo Morar Bem, vem falando um pouquinho sobre aqui a nossa cidade, a cidade de Serquilho, né? E aqui alguns dados do qual pode, eu acho que é bastante interessante ser falado sobre a nossa cidade, né? Que é algo de fato que eu posso constatar uma grande verdade e um grande diferencial da nossa cidade comparado a muitas outras cidades aí Brasil afora e até mesmo a muitas outras cidades aqui, inclusive do estado de São Paulo, né? Então a cidade de Serquilho ela está localizada aproximadamente a 145 quilômetros, né, da capital paulista. Daí eu até entrei neste outro site aqui, ó, chama Rotas Brasil. Esse site é bem legal, porque você consegue colocar aqui a cidade da onde você está e a cidade para onde você gostaria de ir, né? Você consegue colocar aqui também o custo da gasolina atual, quantos quilômetros o teu carro faz por litro, e se quiser você calcula até a volta, né? Então, eu coloquei aqui só uma ida, né, de Serquilho até a cidade de São Paulo, a nossa capital aqui, né? Então, para os amigos verem, aqui nós iríamos gastar em torno de R$ 113,50, levando em consideração que o nosso carro ande aí 12 quilômetros por litro e o valor do combustível é R$ 6,40 o litro do combustível, no caso gasolina aí, né? Enfim, então aqui nós iríamos pegar a rodovia Castelo Branco, né? E direto, reto até São Paulo, né? É uma rodovia pedagiada, então nós iríamos gastar esse valor aí de R$ 113,50 apenas para ir. Lógico que para voltar a gente iria dobrar o custo, né? A questão de distância, embora seja só 140 quilômetros, 150 quilômetros daqui até lá, aqui está marcando que leva em torno de 2 horas, mas devido ao trânsito paulista, conforme o local que a gente vai chegar lá, umas 2 horas e meia, mais ou menos, é a distância, né? Vamos ver aqui, já que a gente está aqui no mapa, vamos ver aqui quanto que ficaria de Serquilho até o aeroporto Viracopos. O aeroporto Viracopos aqui em Campinas é o aeroporto mais próximo que nós temos aqui da nossa cidade, né? Nós iríamos pegar ali a rodovia Marechal Rondon, aqui em Tietê, tá? Que é uma cidade vizinha. Daí nós pegaríamos a BR SP-300, que é Marechal Rondon, sentido Itu, né? E lá em Itu pegar para Indaiatuba, direção a Campinas. Então, de ida e volta de combustível, entre combustível e pedágio, para ir e voltar até o aeroporto de Viracopos, R$ 155, arredondando, né? E aqui está dando, ó, entre ida e volta, quase 3 horas, né? Vamos colocar aqui só para ver daqui até o aeroporto, ó, 1 hora e 20 minutos. Essa rodovia, muitas vezes, ela não tem, assim, tráfego muito pesado, então, mais ou menos, é essa mesma distância daqui de Serquilho até Viracopos, que é o aeroporto, né, mais próximo aqui, né? E vamos agora, por curiosidade, ver o aeroporto de Guarulhos. Vamos lá. Aeroporto Guarulhos. Só a título de curiosidade mesmo, para a gente poder ver aqui. Opa! Aqui. Bom, daqui até o aeroporto de Guarulhos, se antes nós teríamos gasto em torno de R$ 155, agora de ida e volta a gente já gastaria quase que o dobro do tempo
e um total, né, de custo de ida e volta de R$ 240. Então, os aeroportos mais próximos que nós temos aqui, aeroportos, falo grandes, né? Seria o de Guarulhos, também o de Cumbica, né, lá em São Paulo, e o de Campinas, Viracopos, de fato, é o mais próximo daqui. Já que nós estamos aqui com o mapa aberto, vamos pegar o mapa do Google, aqui, ó, cidade de Serquilho, aqui a parte territorial, né? Serquilho, ele faz divisas com as cidades de Tietê, tá? Faz divisa com a cidade de Jumirim, que está aqui, uma cidadezinha bem pequenininha também. Faz divisa com a cidade de Cesário-Lange, que está aqui do lado, tá? Faz divisa com a cidade de Tatuí, com a cidade também de Boituva, e um pedacinho aqui, que é só na parte rural, faz divisa também com a cidade de Porto Feliz, tá? Deixa eu ver se ele vai marcar aqui a parte territorial, não marcou, mas faz divisa também com a parte de Porto Feliz, mas é só em questão territorial, nenhuma rodovia de fato. Para a gente poder ir para Porto Feliz, teria que pegar aqui a rodovia sentido Tietê, e aí de Tietê para Porto Feliz. Então, aqui nós temos o mapa da cidade de Serquilho, vocês podem ver que apenas uma rodovia cruza a cidade aqui, né? Passa, embora dá a impressão de que está passando pelo meio da cidade, né? Mas a cidade, ela não é cortada necessariamente, porque é difícil. Deixa eu ver se a gente consegue jogar aqui, ó. Interessante isso. Aqui a gente tem alguns viadutos que vai interligar as cidades, ó. Tá vendo, ó? Então a rodovia passa lá embaixo, né? Ela não passa no mesmo nível que a cidade. Então nós temos essa rotatória aqui gigante, que é o viaduto, chama viaduto João Paulo II, né? Então a interligação de um lado da cidade para outro é feito por esse viaduto, é feito aqui também, ó, por essa outra rotatória nova que foi feito aqui, ó, que ela passa por debaixo da rodovia, daí no caso, tá? E aí nós temos aqui daí para pedestre apenas essa passarela, uma outra passarela um pouco mais adiante, que vai estar aqui, ó, que é uma passarela, e aqui nós temos também um outro viaduto de ligação de um lado da cidade para outro, tá? Vou aproveitar que eu estou aqui no mapa, olhando o Serquilho por cima, deixa eu mostrar aqui para os amigos entenderem um pouco como é que funciona aqui a cidade, tá? Então, aqui nós temos, nessa região aqui, é o centro de Serquilho, aqui, ó. Que é a parte, assim, não vou falar histórica, mas onde a cidade de fato nasceu, foi aqui, Serquilho nasceu neste ponto aqui, tá? Onde está escrito centro, aqui, ó. E aí ele foi se expandindo. A cidade tem aí quase 55 mil habitantes, tá? E por bastante tempo a gente dividia a cidade falando que aqui era Serquilho, do lado de cá Nova Serquilho, meio que generalizava tudo como Nova Serquilho, porque a cidade do outro lado da rodovia foi se expandindo depois, né? E este outro aqui, ó, essa outra região aqui é o Parque Industrial de Serquilho, com várias empresas multinacionais. Eu vou estar apresentando cada uma delas para os amigos. Tem bastante metalúrgica, fábricas, né? E, por exemplo, a Cipatex, que hoje já é uma empresa multinacional, né? E é uma empresa que foi criada, nascida aqui em Serquilho, né? E agora nós temos aqui, está se desenvolvendo aqui em Serquilho, ó, um outro polo industrial, tá? Os amigos estão vendo aqui, ó, um novo polo industrial está sendo feito, loteado, aqui também, ó, tá? E antes nós tínhamos apenas um polo industrial, que é onde que fica esse lado aqui, tá bom? Bom, vamos voltar para aquele site lá, que eu achei bastante interessante, trazendo algumas informações sobre Serquilho, que eu acho que, de fato, isso daqui traz muita questão da qualidade de vida para a nossa cidade. Serquilho, ele tem 100% da água e o esgoto tratado aqui na nossa cidade. Então, tudo que a gente está vendo aqui nesse mapa, cadê o mapa? Aqui. Tudo com encanamento de água e esgoto. A cidade toda tem saneamento. Eu, para falar, sou uma desgraça. Enfim, 100% de água e esgoto tratado na cidade. Outra coisa também, o município possui quase 100% de asfalto pavimentado.
Por que quase 100%? Deixa eu estar mostrando aqui para os amigos. Porque nós temos muitos bairros que estão sendo loteados agora. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Mas, ó, praticamente não tem casa. Então, já está, na verdade, esse está desatualizado. Aqui já está praticamente todo asfaltado, essa parte aqui, tá? Então, nós temos um loteamento novo saindo aqui. Nós temos outro loteamento novo saindo aqui, ó. Tá vendo? Essa área. Tinha um outro aqui também, ó. Então, o Cerquilho está se expandindo. Aqui ainda, o costume popular ainda é muita questão de venda de terrenos, tá? De casas, propriamente dito. Por muitos e muitos anos, Cerquilho só tinha um prédio. Deixa eu estar mostrando para vocês, né? O que pode parecer algo diferente, né? Lá no centro de Cerquilho. Cadê? Aqui. Para que eu já vou mostrar para vocês aí. Deixa eu só me localizar aqui. Que o teatro, aqui, condomínio Edifício Cerquilho. Vamos jogar lá o cidadão lá. Por muito tempo, o único prédio da cidade foi esse daqui, ó. Tá vendo? É um prédio, acho que, se eu não me engano, de 14 andares, e era apenas este o prédio que nós tínhamos na cidade. Agora, de alguns anos para cá, fizeram aqui mais alguns prédios nessa região aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui para me mostrar para vocês. São mais 5 torres, né? Estão ainda lá construindo. Eu estou perdido aqui em Cerquilho, aqui, ó. Galo de Ouro. É aqui. Só que aqui, ó, nesta parte. Só que aqui está desatualizado o mapa, infelizmente. Mas, enfim, então Cerquilho é uma cidade praticamente de casas, né? Não tem assim muito essa questão de prédios, apartamentos, até tem algumas kitnets, mas não é assim o perfil da cidade. A cidade mesmo, ela é basicamente tudo na horizontal, né? Bom, vamos pegar aqui outras informações aqui, né? Cerquilho pertence à região metropolitana de Sorocaba, né? Sendo que a sua localização é considerada estratégica por ser próxima a 3 grandes cidades do estado, como São Paulo, Piracicaba e Sorocaba. Na verdade, eu ainda colocaria mais uma cidade aqui, que é a cidade de Itapetininga. Deixa eu trazer aqui para o mapa para os amigos verem. Então, ó, as cidades aqui, Sorocaba, para vocês verem aqui, ó, de Cerquilho, onde está escrito aqui, ó, Cipatex é Cerquilho, né? Então, daqui de Cerquilho até Sorocaba, em torno de 45 minutos a 1 hora, conforme o local de onde você vai lá, tá? Olha para você ver Itapetininga aqui, ó, praticamente a mesma distância do que Sorocaba. E Piracicaba até mais perto do que Sorocaba. Piracicaba, né? Então a gente tem essa junção aí, ó, praticamente bem próximo de Piracicaba, bem próximo de Sorocaba, muito próximo aqui de Itu, tá? E também não está longe de Campinas, Indaiatuba, Itapetininga e da capital São Paulo. Então, questão de geografia, né? Vamos falar assim, geografia não. Questão de localização, Cerquilho está bem localizado aqui, bem pertinho de Boituva, que é uma cidadinha bem legal, bem desenvolvida também. Aqui de toda a nossa região, de todas essas cidades aqui, certamente as 2 melhores cidades, eu conheço todas elas, aí é uma questão de gosto, né? De avaliação pessoal, mas eu acho que Boituva e Cerquilho são as 2 melhores. Talvez a parte de comércio de Boituva, ela é bem melhor do que Cerquilho, tá? Questão de parte de comércio. Porém, Cerquilho é uma cidade em questão para se morar, e sossego e estrutura assim da cidade, né? Do que é mantido pelo governo municipal. Eu acho que Cerquilho ganha neste aspecto aí, tá? Então, vale muito a pena quem está pensando em vir em Cerquilho, mudar para Cerquilho, estudar a possibilidade também de Tatuí. Já as outras cidades em volta que são legais, são muito legais, cada uma tem aí os seus pontos também positivos e negativos, mas eu acho que Cerquilho e Boituva está disparado na frente das cidades aqui da nossa região, das pequenas cidades aqui em questão de infraestrutura e também de como que é
governado a cidade, né? Quer ver um dado interessante quando eu falo com o Cerquilho? Talvez alguém que é aqui da região não vá gostar, né, da gente falar tão bem, principalmente aqui da cidade de Cerquilho. Mas os dados não mentem, né? A matemática não tem como ser contestada, né? Vamos pegar aqui, ó, antes de mostrar aqui o site do IBGE, falando sobre Cerquilho, vamos pegar aqui esse site, né, que é a classificação dos municípios brasileiros. Isso aqui é né, aqui uma estatística levantada, inclusive, pela ONU, né, que aqui vai falando sobre a classificação das cidades, assim, levando em consideração 17 requisitos, tá, que é sobre a questão do desenvolvimento sustentável das cidades. E aqui nós temos todas as cidades do Brasil, tá? São mais de 5 mil municípios, tá? E é só você entrar aqui nesse site, chama aqui, ó, tá aqui o destaque, ó, IDSC Cidades Sustentáveis.org.br/ranking. E aí você vai poder digitar aqui a sua cidade, né? Para poder ver qual a pontuação que a tua cidade atual tá. Das 5 mil e poucas cidades que existem no Brasil, pela ONU, que é o que de fato mantém esse índice aqui, né, que faz toda essa avaliação, Cerquilho está em 7º lugar no ranking da pontuação nível nacional, né? Então, Cerquilho é uma cidade que está muito bem em vários aspectos. Depois a gente, inclusive, pode entrar aqui, ó, perfil da cidade, a gente tem aqui uma avaliação, né, da pontuação geral, tá? Classificação 7, ela de 5.570, tá? Por esse ranking, Cerquilho é a melhor, tá em 7º lugar no Brasil todo, né? Ou seja, isso demonstra como que a cidade ela tem se desenvolvido. E olha que legal quando a gente para ver essa legenda aqui, né? Então, o que está de verde é sinal que a cidade atingiu enfim, o requisito ideal para poder desenvolver a cidade. Então, o Cerquilho, ó, ela atingiu aí, ó, o que a gente vê de verde, olha lá, ó, 7.7, energias renováveis e acessíveis. Cerquilho está ótimo nisso. Olha lá, ó, indústria, inovação e infraestrutura, o ponto 9. Cerquilho também está excelente, né? Aqui, ó, 14º, proteger a vida marinha, né? Então, também está aqui, ó, na nota verde, ou seja, o objetivo foi atingido pela cidade, né? E nessa parte aqui da vida marinha, eu destaco Cerquilho, que passa aqui por Cerquilho o Rio Sorocaba. Ó, o Rio Sorocaba aqui, ó, tá vendo? O Rio Sorocaba tem aí aproximadamente 240 quilômetros, tá? Ele sai de uma cidade lá depois de Sorocaba, Votorantim, esqueci o nome, depois eu vou colocar o link de um outro vídeo que conta a história aí do Rio Sorocaba, mas tem 12 grandes rios que desembocam água no Rio Sorocaba. E todos esses rios desembocam no Rio Sorocaba antes de chegar aqui na cidade de Cerquilho. Então, o Rio Sorocaba, quando chega aqui em Cerquilho, ele chega repleto de vida, né? Com uma variedade de peixes enorme, né? Então, muita gente vem pescar aqui. E eu aqui falo com toda certeza que o melhor ponto de pesca do Rio Sorocaba fica aqui entre a cidade de Cerquilho e a vizinha cidade de Jumirim, tá? Então, Cerquilho tem essa questão aí do Rio Sorocaba, né? E entre outros ribeirões, né? Que inclusive passam por dentro da cidade, que tem um cuidado nesse quesito aí muito sério. Eu falo isso porque eu moro aqui na cidade, o rio não é poluído, o rio é show, tá? E aí, olha aqui, mais 4 pontos que estão de amarelo, que mostra que ainda há desafios, né? Porém, a cidade está caminhando aí já quase para atingir esse objetivo, que é aqui, ó, água potável e saneamento, né? Depois o 8 lá, o trabalho digno e crescimento econômico. Depois o 11, cidades e comunidades sustentáveis. O 12, produção e consumo sustentáveis, né? E aí, enfim, a gente vai passando para outras coisas do qual o Cerquilho ainda precisa melhorar bastante, né? Que daí é o que está de laranja e de vermelho, né?
Então, para vocês verem, ó, erradicar a pobreza, né? Porque, embora Serquilho é uma cidade que não tenha favela, a gente não consegue perceber assim, uma diferença muito grande de um bairro rico para um bairro pobre, né? Que praticamente em qualquer bairro que você mora é praticamente quase que a mesma coisa. Em todos os bairros você vai encontrar casas, algumas casas simples, e como vai encontrar verdadeiras mansões. Isso, então, não é uma característica, só um bairro melhor do que o outro, assim. Embora aqui para a região central a gente tenha alguns bairros que, de fato, são pessoas mais que moram, assim, que têm um poder aquisitivo melhor, mais concentrado. Mas não existe, assim, uma diferença tão gritante como a gente vê nas demais cidades, né? O ponto aqui da educação, da saúde, que tem tudo que melhorar, enfim. Aí a gente vai falar um pouquinho, ao longo dessa série de vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre o que Serquilho tem de bom e de ruim. Não vou abordar muito nesse resumo aqui, porque a gente ainda vai ter tempo para poder falar sobre algumas coisas aí que Serquilho às vezes deixa a desejar, mas na grande maior parte Serquilho está muito bem e legal mesmo, se comparado a outros lugares. Bom, fora isso, vamos aqui para o site do IBGE. Os dados são ainda do último censo, né? O que foi feito ano passado ainda está rolando, ainda não acabou, né? Então ainda não foi atualizado. Mas pelos dados oficial aqui do IBGE, Serquilho hoje está aí com em torno de 50 mil habitantes, tá? Que é um ranqueamento, penso eu, ranqueamento não, uma questão de quantidade de pessoas, eu acho que é legal. Não é uma cidade tão grande, nem uma cidade tão pequena assim, né? E com projeção de crescer, como os amigos estão vendo aí, já com bastante loteamento, enfim, a cidade crescendo aí, né? Bom, fora essa questão aqui da parte de população, vamos ver aqui, ó. Pelo IBGE, tá, gente? Esses dados foram levantados aqui em 2020, ó, que nem está marcando aqui, ó. O salário médio dos trabalhadores da cidade, ó, é de 2,3 salário mínimos. Então, você pega aí o salário mínimo, faz vezes 2,3, você vai saber mais ou menos qual é a média salarial das pessoas, tá? Bom, eu não vou entrar muito nesses outros méritos aqui percentuais, porque até é uma coisa muito técnica e eu não manjo muito, mas algumas coisas aqui é interessante, ó. Por exemplo, o percentual da população com o rendimento nominal mensal por per capita de até meio salário mínimo, ou seja, a família lá você tem um rendimento total dentro da casa, você divide pela quantidade de pessoas que moram ali dentro, a pessoa vai ganhar em média meio salário mínimo por pessoas dentro daquela família, que Serquilho está na casa de 24%. Então, mas isso é bom ou ruim? É muito fácil. Você quer mudar aqui para essa cidade, você vai lá aqui nesse site do IBGE, né? E você faz um comparativo com a tua cidade comparado com a cidade de Serquilho. Então, você consegue já entender se aqui as pessoas têm uma questão, um rendimento maior ou menor da onde você mora atualmente, né? Parte da questão da educação aqui em Serquilho, né? A gente vê aqui o pessoal bate muito na tecla, né? Questão de criança, principalmente, está dentro da escola, é muito cobrado, assistência social e assim. O pessoal aqui bate muito em cima mesmo, cobra. Quase que não tem crianças aqui que não participam de escola, tá? Seja ela desde ali da creche até mesmo a questão do colegial, tá? Aí nós temos as notas, né, do IDEB, para os amigos compararem também aí, tá? A quantidade de escolas que nós temos aqui na cidade, tudo aí certinho, para os amigos conferirem. Parte de economia, tá? Nós temos aí, ó, o IDH da cidade, que foi 2010, né, o último censo, né? Agora, acho que até o final deste ano a gente vai ter uma atualização disso. Serquilho até que está com um ranqueamento muito legal mesmo, se comparado à grande maioria das cidades aqui do Brasil. Serquilho tem um IDH muito bom, viu? Parte da saúde, não vou entrar em méritos, eu acho que Serquilho tem, de 10 coisas, 8 muito positiva, uma mais ou menos, e uma é muito ruim na cidade. Parte da saúde, talvez os amigos vão entender que ao longo dessa série de vídeos é a parte que eu mais vou bater na tecla, que é difícil Serquilho.
Parte de posto de saúde, não. Aqui em Serquilho é muito boa, a parte da policlínica também, tá? Pessoal da prefeitura aqui em Serquilho sempre tem recursos para poder mandar e levar os pacientes para cidades vizinhas para fazer tratamento e tal. Mas a Santa Casa de Serquilho, embora os funcionários da Santa Casa lá são pessoas do bem, se dedicam a fazer cada vez o seu melhor lá, mas eu não sei o que acontece, aí não é uma crítica na parte administrativa da Santa Casa, não, mas a Santa Casa de Serquilho é uma porcaria, tá? A minha opinião, e é o único ponto negativo, no meu ponto de vista, é isso, de parte negativa mesmo. Ah, Robson, não guspa no prato que você come, é verdade, toda vez que eu precisei, fui bem atendido lá, apesar da extrema demora, mas o hospital aqui em Serquilho não tem um centro cirúrgico, nem para pequena cirurgia. Aqui não nasce criança nessa cidade, porque a gente não tem um centro cirúrgico. Então, toda vez que uma criança vai nascer, tem que ir para uma cidade de fora, né? Então, se acontece um acidente, tem aqui sim recursos para poder colocar a pessoa ali numa pequena UTI e transferir para a cidade de fora. Serquilho não tem um hospital com uma infraestrutura do qual o povo serquilense merecia, tá? Nasce serquilense Serquilho? Nasce, quando não dá tempo de ser transferido para outro local e nasce através de um parto normal. Fora isso, Serquilho na parte do hospital, tá? Veja bem, não estou falando mal de quem trabalha lá no hospital, até porque são pessoas ali que empenham fazer o seu melhor na medida do possível, tá? Tem sim, muitas vezes, alguns médicos lá que parece que só por Deus, mas a parte da enfermagem, pessoal que fica ali na recepção, pessoal da limpeza do hospital, né? Os enfermeiros, técnico de enfermagem, todo mundo lá é um amor de pessoa, sabe? Para poder atendimento. Mas os médicos, tem médico lá que é super atencioso, né? Muito atencioso, e tem médico lá que eu não sei nem por que levanta da cama para poder fazer esse trabalho. Tá? É nítido como que a pessoa não gostaria de estar ali, e eu fico triste da administração da Santa Casa não ter essa sensibilidade para tirar fora essas pessoas. Já que o hospital não tem recurso, né, no sentido de ter um centro cirúrgico, uma estrutura melhor, pelo menos o médico que de fato atende as pessoas, deveriam todos eles ali ser mais humano. Não estou dizendo que é todos, mas tem alguns ali que eu falo por muita experiência, tá? Não estou citando o nome de ninguém, é a verdade e a avaliação que eu tenho. O ponto negativo de Serquilho é hospital, tá? Precisou do hospital, voa para a cidade vizinha, se der tempo, Tietê, Boituva, dá 10-0 Serquilho nesse aspecto. E outros aspectos, Serquilho, excelente, diga-se de passagem, muito bom. Bom, e aqui a gente tem aqui a parte aqui do IBGE falando sobre essa questão aí da cidade, em questão do meio ambiente, né? Então, como eu já bem disse, Serquilho tem aí um rio que ele é cheio de vida, né? Eu até brinco que é o quintal da nossa casa. Rio Sorocaba, que propõe para a gente aí muito lazer, né? Pescaria, entre tantas outras coisas, vários córregos, né? Aqui a gente tem muitos lugares, parques públicos, lugares para passear, tudo mantido pela prefeitura de forma gratuita, tem uma segurança fantástica, Serquilho, através da Polícia Militar e a Guarda Municipal. É uma cidade que você se sente muito seguro ainda, apesar de alguns anos atrás Serquilho ter sido alvo de muitos ataques a banco no meio da madrugada para roubar caixas eletrônicos, mas fora isso, que são casos isolados, né, de pontuais ali no banco, né, e sempre à noite, nas madrugadas, Serquilho você não escuta falar muito de enfim, igual a gente escuta falar criminalidade em outras cidades por aí. Serquilho é uma cidade muito segura, tá? E é uma cidade muito arborizada, uma cidade com as ruas sempre bem largas. É muito raro aqui, uma rua ou outra que é muito estreitinha, né? Na verdade, a maioria das ruas são ruas bem largas, tudo com calçada. Aqui o pessoal bate muito na tecla para poder manter os lotes limpos, carpinados, senão dá multa, né? Sempre tem uma pessoa ou outra que não cumpre, né, com o que deve, né, deixando o terreno limpo, e aí tem que ter uma intimação, o vizinho denunciar, faz parte, não é perfeito, mas funciona. O pessoal normalmente bate muito na tecla, parte da poda das árvores também tem uma fiscalização bem chata em cima disso, mas é uma cidade bem arborizada,
muitas árvores antigas, né, que a gente vê pelo tamanho, né, árvores gigantescas, com bastante sombra. É uma cidade muito gostosa, cheia de jardins, não é à toa que é conhecida também como Serquilho, a cidade das rosas, né? Então tem muito jardim aqui na cidade, é um lugar muito legal mesmo. Bom, fora isso, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para poder estar demonstrando. Aqui acho que é uma foto mais antiga, né, da primeira igreja católica daqui de Serquilho, né? Na verdade, tudo começou em volta dessa igreja aqui, com um pequeno vilarejo, né? Então, Serquilho era, na verdade, um bairro da cidade de Tietê, né? Depois a gente vai contar mais a história de Serquilho, mas era um bairro da cidade de Tietê, e aí depois ganhou força, tá? Bom, vamos jogar aqui para ver o que o Wikipedia fala sobre aqui a nossa cidade. Tem aqui contando um pouco da história, né? E é isso, falando que as rodovias que passam maiores, mais próximos daqui, a rodovia Castelo Branco e a Marechal Rondon, passa ainda uma linha férrea dentro da cidade de Serquilho, né? E é isso. Outra coisa interessante aqui da nossa cidade, que muitas pessoas escutam falar, é a questão das festas, né? Então, o Serquilho é uma cidade culturalmente, faz parte da cultura da cidade, é uma cidade festeira, tá? Nós já foi considerado um dos maiores carnaval do interior paulista, tá? Cidade aqui fervia de gente, mas por conta da pandemia deu uma segurada, tentou voltar agora, mas ainda tá bem devagar, né? Porque o pessoal ainda é um pouco receoso. Mas Serquilho tem um dos maiores carnaval do interior paulista, né? Sempre com muito trio elétrico, como se fosse lá em Salvador, na Bahia, com desfiles também de carrões antigos, que o pessoal faz uma estrutura em cima igual de um trio elétrico, e o pessoal festeja ali, né? Então, as principais festas de Serquilho, sem sombra de dúvida, é o Carnaval do Serquilho, a festa de rodeio, né, que é a festa do peão de boiadeiro, sempre em novembro, então uma festa bem legal, até porque Serquilho, na grande maior parte dos anos, está dentro do circuito nacional de rodeio, né, montaria de touros e cavalos, né, e com grandes shows, né, os grandes artistas, principalmente do mundo sertanejo, sempre se apresentam nessas festas aqui em Serquilho. Fora isso, a gente tem a Festa das Nações, tá? Que é uma festa bem legal também. Nós temos a festa do Motofest, né, que é um encontro de motos, tá? E fora isso, a gente também tem uma festa aqui, um encontro, esqueci o nome, que é uma feira com todas as empresas daqui da cidade que se reúne, fugiu agora o nome lá, para poder fazer tipo uma feira, né, e com shows, enfim, cada empresa vai lá, aluga um espaço para poder vender os seus produtos, e aí tem lá a festa, enfim, apresentação. Tem também encontro de carros antigos, né? Enfim, então Serquilho é uma cidade que sempre tá nesse aspecto tentando movimentar, né? Tem uma pequena usina hidroelétrica, porque tem ali no Rio Sorocaba, tem ali uma barragem, né? Que antigamente funcionava essa usina, não sei agora se ela ainda de fato funciona ou não, mas dá para ver lá da ponte também. Tem aqui um centro olímpico e o ginásio de esportes, e tudo isso a gente vai estar também demonstrando aqui no nosso canal. Bom, este é praticamente um resumo, né, do que a gente encontra na internet falando sobre a nossa cidade de Serquilho. Então, antes de fato de eu ir para a rua e poder estar mostrando tudo isso para os amigos, eu quero poder falar de forma resumida, para aqueles que têm um pouco mais de pressa, né? As informações de ponto a ponto, qual é a minha opinião pessoal sobre a cidade, nesses 45 pontos, né, que eu anotei aqui, e isso a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que os amigos tenham gostando, né, e que o canal possa também somar, trazendo conhecimento para as pessoas, esclarecer dúvidas para aquelas pessoas que almejam, de repente, morar ou mudar para o interior do estado de São Paulo, né, e que Serquilho, de repente, é uma opção, né, afinal de contas, Serquilho é uma cidade
bem desenvolvida, como eu bem disse, é uma cidade super segura, tá? Que tem uma questão de geografia muito legal, bem localizada, né? Eu estou aqui, se eu quiser ir para Piracicaba, 40 minutos. Se eu quiser ir para Sorocaba, 50 minutos. Se eu quiser ir para Itapetininga, 40 minutos. Se eu quiser ir para Cesário Lange, né? Cesário Lange também tem ali o Betel, né? Que é a sede nacional das Testemunhas de Jeová. Muita gente vem para cá também por conta disso. Está pertinho daqui também. Daqui até Betel, dá em torno de 20 minutos de carro, né? Então, às vezes, quem mora em grandes cidades, 20 minutos não sai nem do bairro, né? Então, uma cidade bem acolhedora, uma cidade próxima de tudo, né? E com um parque industrial que tem uma demanda de emprego bem legal, tá? Parte do comércio a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso, tá? Mas é uma cidade muito gostosa de se viver, com certeza. Tá bom, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo aí, assim eu me despeço. Valeu!